Atos capítulo 2, versículo 17. Efésios 3, 20. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós somos agradecidos a Ti por mais uma semana, agradecidos a Ti por podermos estar na Tua presença, podemos desejar estar perto do Senhor, e Te pedimos agora que a Tua palavra venha falar de forma especial a cada um de nós, que o Senhor acrescente, ó Deus, que o Senhor Deus toque no nosso coração, nos dando disposição, nos dando clareza em tudo que vamos ouvir, em tudo que vamos falar, ó Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Frase que está no início do texto da nossa meditação de hoje, ela diz: nada pode ser construído se antes não existir um sonho. Sonhos são um ponto de partida para a realização do melhor que Deus tem para nós. Esta palavra sonho é muito mal utilizada, né? Na maioria das vezes ela está relacionada a pensamentos positivos, a acreditar em si mesmo, sonhar que você pode, né? Então não é esse contexto que nós queremos falar nessa manhã. Mas a ideia de sonho realmente tudo começa com um desejo, com uma ideia, com uma intenção que Deus coloca no nosso coração, na nossa mente, nos despertando para alguma coisa. É um chamado, né? Um sentimento muito especial para fazer a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus. E realmente isso acontece muito, mas infelizmente, às vezes, depois de algumas decepções, depois de algumas tentativas, parece que a gente declara a morte dos sonhos. É como se uma ideia, um pensamento bom viesse na nossa mente, um desejo de fazer alguma coisa boa para o ministério ou até mesmo para a nossa vida do trabalho, viesse na nossa mente e você falar: você não precisa disso, isso não é possível. E a gente decreta a morte dos sonhos. Então a mensagem de hoje quer dizer que nós podemos sonhar. Tem 5 pontos aí, se você conseguir passar, é só 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro ponto é: podemos voltar a sonhar. Quando a gente olha para esse texto que nós lemos de Atos 2, há uma coisa especial aqui quando diz: os velhos sonharão. Ele fala a respeito do Espírito Santo de Deus derramado na vida daquela igreja de Atos, que fez grandes transformações. E uma delas é: os velhos sonharão. Quando se fala de pessoas mais velhas, que não é o nosso caso, né? Nós lembramos de uma classe de pessoas que reclamam da vida, que não querem mais sonhar, só falam na morte, não tem mais projetos algum. Essa é a ideia às vezes que nós temos de uma pessoa velha. E o texto diz que quando o Espírito Santo de Deus está no nosso coração, até mesmo aquele que sem esperança estaria,
ele volta a sonhar, ele deseja sonhar. E se os velhos podem sonhar quando o Espírito Santo de Deus está sobre a vida deles, muito mais muitos de nós que tem muito a escrever ainda na nossa história, muito a fazer ainda. A gente percebe que, como o texto de Efésios 3:20 nos diz, Deus pode fazer infinitamente mais, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós, segundo o poder do Espírito Santo que opera na nossa vida. Nós podemos fazer muito mais, e nós podemos sonhar muito, muito mais. Mas o segundo ponto diz, não só sonhar, mas o Espírito Santo nos dá o desejo de agir, colocando o nosso sonho em prática. Sonhar sem agir é sonhar e esquecer. Se a gente der o exemplo de um sonho, quando você dorme, você tem alguns sonhos, todo mundo sonha, né? Nem sempre nós lembramos dos nossos sonhos. Mas na maioria das vezes, até mesmo aqueles sonhos que nós lembramos, se você não anotar ele de manhãzinha, se você não contar ele para alguém, parece que ele apaga. É interessante que até as coisas que acontecem quando a gente está acordado, a gente esquece, né? Você faz uma coisa hoje, depois você esquece. Muito mais uma coisa que você sonha, aquilo apaga, se não agir. Essa ideia de anotar nosso sonho, trabalhar nosso sonho, cultivar, dar vida ao nosso sonho, é algo muito importante. Quantas vezes, né, Deus fala conosco, nos dá como que essa ideia de fazer alguma coisa, esse desejo de fazer alguma coisa, independente do momento que você está, né, você passa por algum lugar, você tem uma ideia, mas aquele sonho morre, ele desaparece. Não só sonhar, mas devemos desejar agir. Terceiro lugar, não só sonhar em agir em prol do nosso sonho, mas permanecer firme até que ele seja concretizado. Aí é a ideia de continuidade. E muitas coisas nós realmente sentimos que devemos fazer, começamos, elaboramos, fazemos até um projeto, né? Quantos projetos existem por aí, mas aquilo fica por ali. As desculpas acabam com os sonhos, a falta de persistência, o medo, muitas vezes a preguiça, né? Sonhar é mais fácil do que realizar. A falta de fé, não acreditar, né, na possibilidade daquele sonho. Muitas vezes, muitas coisas têm ficado sem fazer, não por falta de ideias, não por falta de projetos, mas por falta de continuidade, vontade de amor e amor à obra de Deus. Isso é uma grande realidade, né? Se pudesse perguntar, o que nós precisamos fazer pela igreja, ou fazer na congregação, como nós devemos evangelizar? Muitos sonhos virão, muitas ideias virão, mas nem sempre o realizar e dar continuidade a algumas dessas coisas são possíveis. Quarto, tenha cuidado para não sonhar demais. Simplesmente sonhar não quer dizer nada. Nós acabamos de dizer sonhar e realizar. Se você sonhar demais, se você tiver projetos demais, ideias demais, vontades demais, você vai acabar fazendo de menos ou acabar fazendo nada. Quem é mais ocupado é a pessoa que tem mais desculpa para não se ocupar com alguma coisa. Você tem tanta coisa para fazer, ninguém vai notar se você não estiver fazendo nada. Essa ideia de sonhar, simplesmente por sonhar, existe um provérbio em inglês que diz que se os sonhos fossem cavalos, os mendigos seriam cavaleiros, todos cavaleiros. Quem não faz nada pode sonhar muito, né? Eu fico imaginando uma pessoa que não trabalha, que fica sentado na porta de uma rodoviária, de um lugar, um mendigo. O que passa pelaquela cabeça, né?
Quantas viagens ele faz na sua mente, nos seus sonhos? Sonhar não paga imposto, mas o sonho não adianta nada, né? A realidade dele é a mesma, ele continua ali sentado numa sarjeta, num lugar. Desistiu da vida, sonha, mas não faz nada. Precisamos ter então um alvo definido, sonhar com qualidade, não apenas em quantidade. Não tentar fazer tudo, senão você vai acabar não fazendo nada. E em quinto, tenha cuidado para não sonhar de menos. Da mesma forma, podemos sonhar de menos. Isso é muito comum. Voltando ao texto que diz, Efésios 3:20, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder. Ninguém tem dúvida disso, né? Conforme o poder de Deus, não pela minha força, eu sou capaz de fazer muito mais do que eu imagino fazer. Falando na obra de Deus, né? Às vezes você se acha incapacitado de pregar, de evangelizar, de cantar, mas quem é que vai dar a capacidade? É Deus. Quem vai despertar os dons e quem vai capacitar para os dons é Deus. E Deus pode te capacitar para fazer muito mais do que você imagina ser possível. É só você ouvir o testemunho de um missionário. Esse missionário não nasceu missionário. Ele não nasceu lendo a Bíblia, estudando línguas. Ele não nasceu com esse dom de largar a família, de ir para outro país, arriscar sua vida. Ele é uma pessoa comum, como qualquer um de nós, mas que um dia ele despertou para um sonho, para uma visão, para servir a Deus. E aquilo se tornou realidade. Não foi grande demais, porque para Deus não há grande demais. Devemos sonhar os melhores sonhos, sonhos grandes, porque nós temos um Deus grande. Não podemos ter um Deus grande e sonhos pequenos. Para ilustrar isso, eu acho muito especial esta mensagem da cura do cego de Jericó em Marcos 10, 46 a 52. Aqui, este cego Bartimeu vê Jesus passando e ele fala para Jesus: tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Jesus chama aquela pessoa então e perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Vamos recapitular? O cego disse: tem misericórdia de mim. Jesus: o que queres que eu te faça? Resposta do cego: que eu torne a ver. A gente poderia achar essa pergunta de Jesus um pouco estranha. Por que Jesus perguntou o que o cego queria? Não era óbvio? O que um cego quer? Enxergar. Qual era o sonho daquele cego? Enxergar. Mas não é tão óbvio assim. Quando nós nos aproximamos de Jesus, o que nós pedimos para Jesus? Qual é o nosso sonho? O que nós mais precisamos? Enxergar. E às vezes nós estamos diante de Deus com tantos pedidos. Você já pensou aquele cego dizer para Jesus como resposta? Ele fala assim: tem misericórdia de mim. E o cego diz, Jesus diz: o que queres que eu faça? Aí o cego diz: tem misericórdia de mim, eu quero um cão guia. Ninguém já imaginou uma situação dessa? Ou melhor, o cego chegar e dizer: ah, Jesus, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí. Um cego quer ver, mas nós muitas vezes estamos cegos e pedimos dinheiro, e pedimos cão guia, ou nem pedimos nada. Você já viu aquele silêncio que acontece algumas vezes, quando você fala: alguém tem algum pedido de oração? Aquele silêncio, né?
Tudo bem que às vezes é timidez, ou às vezes a gente não tem um pedido especial naquele momento, eu entendo. Mas nós precisamos sonhar mais, pedir mais, colocar diante de Deus os nossos desejos. Em último e sexto lugar, sonhe conforme os planos de Deus. Sonhar é pedir que Deus realize em nós a sua vontade. Baseado em Provérbios 16, de 1 a 4, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Os caminhos do homem são agradáveis, são puros aos seus próprios olhos. Os nossos sonhos, os nossos desejos são perfeitos aos nossos próprios olhos, mas o Senhor que vai medir. E nós, diante de Deus, devemos colocar o que o Senhor Deus quer de nós. Qual sonho nós devemos sonhar? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Essa é a ideia, irmãos. Como eu disse no início, os sonhos, eles são ponto de partida para a realização do melhor que Deus tem para nós. E qual é o nosso sonho? Qual é o nosso papel na história? Como nós vamos construir a história com os sonhos que nós não temos? Como nós vamos construir uma história com sonhos egoístas, como muitas vezes nós temos? Nós devemos nos humilhar na presença de Deus, entregar nossa vida a Ele, sonhar com altruísmo, sonhar o sonho dos outros. Difícil isso, né? Sonho nosso. Você conseguir sonhar o sonho do outro e principalmente sonhar os sonhos de Deus. Sonhar como Deus deseja que nós sejamos realmente sonhando, idealizando o melhor para a nossa vida. Senhor Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por essa manhã. Agradecemos a Ti pela nossa vida, ó Pai, por tanto que já sonhamos, por tanto que já realizamos, ó Pai, mas por tanto que infinitamente mais podemos sonhar e realizar segundo o poder do Senhor que opera em nós, ó Deus. Ó Pai amado, nos ensine realmente a viver conforme a Tua vontade, sonhar conforme o propósito do Senhor na nossa vida. Tire de nós a preguiça, o medo, qualquer incômodo, qualquer coisa que venha nos atrapalhar a seguir a nossa vida, ó Deus, conforme a Tua presença. Possamos entregar mais e mais a cada dia a nossa vida, pois entregando ou não, a nossa vida é Tua, Senhor. Nós não temos nada, nós não somos ninguém, ó Deus, somos apenas do Senhor. Para o Senhor é que nós caminhamos e estaremos nos encontrando, ó Deus. Pai amado, abençoe a nossa vida e fale ao nosso coração, ó Deus, mais e mais. Oramos em nome de Jesus. Amém.